Eu nasci no Flamengo, vivi minha infância toda no Flamengo e, mais interessante, na 2 de dezembro, vocês podem imaginar o que é voltar e fazer o ícone do bairro como construção de moradia, não é? O que a gente pode fazer de melhor com uma área dessas? A grande sacada foi, imagina se nós construirmos o prédio em cima de um parque que seja próprio de cada morador. Isso seria um sonho para todo mundo. E foi daí que nasceu o que a gente pode chamar mesmo, esse prédio será um ícone, que é o Ícone Park. Uma coisa segura, fantástica para a região é que esse empreendimento vai dar vida para toda aquela área. Era uma quadra inteira parada. Imaginem trocar tudo isso por lojas, por um comércio espetacular, com vida, com segurança. E o pulmãozinho para toda aquela quadra, não é? Que isso é um pulmão que você vai ter com esse jardim suspenso. Ele traz nova vida, aquele encontro de ruas, não é? Desde a Machado de Assis, a 2 de dezembro, o Beco do Pinheiro. Ele beneficia todo o bairro, que normalmente os prédios da região, eles são todos encostados na divisa, quer dizer, formam uma grande parede. Bom, vocês imaginem ter um apartamento mais moderno possível e que não é só um apartamento, ele é um apartamento com um parque que você vai ter Parque dos Amigos, Parque dos Esportes, Parque Aquático, Praça das Palmeiras, para todas as idades. Você tem uma condição única de estar no melhor ponto do Flamengo, eu estou numa quadra do Aterro, ter um parque próprio, uma praça própria, um lugar próprio de lazer com toda a segurança, com todo cuidado. O ícone, ele foi trabalhado em cada detalhe. Nós pensamos no público interno, nos moradores, pensamos na vizinhança, fizemos os jardins transbordarem por todo lado, quer dizer, visualmente, fora o pulmão para aquela área, fora o que nós estamos trazendo de comércio, fora o que nós estamos trazendo de vida e de segurança para a área, o ícone não parou de pensar em todo o conjunto. Eu acho que é esse o marco, é esse o ícone e é esse o ícono parque. A primeira coisa que a gente fez, e é um caminho que acho que você costuma fazer isso, né? O nosso escritório é um pouco assim, de buscar essas referências no próprio lugar, de ser uma arquitetura genuína, né? De ser que carregue esses emblemas, esses símbolos que são tão expressivos. Então o primeiro olhar foi percorrer o bairro, tirar foto de todos os edifícios, desde os novos até as provocações que poderiam ser elementos que fizessem o início da construção desse edifício. E aí a gente tentou fazer uma compilação disso tudo. Acho que um pouco do nosso desenho é esse edifício, ele surge um pouquinho disso, dessa valorização desses elementos emblemáticos, mas utilizados agora de forma mais contemporânea, do material que a gente traz. As inspirações foram um bairro, sentir o bairro. É claro que a gente tem, né, a gente está em 2018, a gente está com a arquitetura tem que falar para o futuro, né, um edifício não é para hoje, é para amanhã, para depois de amanhã, para gerações. São 2 torres posadas sobre uma base, então ele já tem uma questão da verticalidade, a questão da torre, né? Então são elementos importantes da arquitetura e a gente veste isso de uma forma que se adapta a esse bairro. Eu acho que ser icônico está um pouco nisso, não é só ser o extravagante, mas está o adequado para aquele lugar, e é o que a gente pensa, é a força que a gente tem na arquitetura. E eu acho que é importante isso nesse projeto. Esse edifício residencial, ele tem uma base, que é uma base comercial, que ativa toda uma região. Ou seja, tem o Largo do Machado, essa é uma área contígua ao Largo do Machado, que estende essa questão da experiência do lugar. Então vão ser bares, restaurantes, um comércio que completa esse circuito e torna muito mais vivo essa parte da cidade. Então é interessante que a gente faz alguns outros resgates. É genuíno do Flamengo. Eu mesmo conserto minha roupa numa dessas galerias que são os entrequadras e galerias comerciais que atravessam as quadras. A gente também tem isso nesse projeto. Ou seja, a gente sai ali um pouco de trás do IAB, do lado do IAB, na rua 2 de dezembro, e atravessa até chegar atrás dali do Cinema São Luís, e é na frente do nosso edifício, já nesse conjunto de lojas. Então a gente respeita muito esse lugar onde está. Eu acho que isso é o principal, respeito pela cidade.
Então, respeito pelo seu habitante, então ter luz. O comércio vai dar essa ativação. E a gente traz, então, a loja para cumprir essa parte da ativação. A gente traz a arte que complementa essa quadra e forma esse conjunto tão pulsante para todo o embasamento do edifício. A gente conheceu há um tempo atrás o Marcelo Lamarca, que é um grafiteiro da cidade e que traz essa suavidade das linhas curvas que eu acho que combinam tão bem com o Rio de Janeiro. E a gente fez esse convite para ele ficou meio, não sabia, vamos lá, vamos... E a gente teve um trabalho bastante bacana de trazer isso para o edifício. O grafite que estava ali, acho que talvez seja um pouco desse olhar contemporâneo. O grafite estava exposto como manifesto no muro. Agora ele vira arte, mas reverte-se para a cidade. Então acho que é um pouco desse olhar contemporâneo, né? Uma área que é uma área de lazer bastante genuína. Um parque em cima dessa base, ele é bom para fora, ele é bom para dentro. Então a gente pegou, deixou até um canteiro na borda toda do edifício para esse jardim que está em cima transbordar. Então esse verde é percebido por quem passa, não é um verde que é só para alguns, é para todos. Então acho que resume um pouco do que é essa atmosfera do parque, tão livre quanto é o Parque do Flamengo, traduzido isso para um empreendimento. Como que a gente deixa essa liberdade e essa apropriação. Eu acho que pertencimento, o prazer de estar naquele lugar, eu acho que é fundamental hoje para um empreendimento ser de sucesso. Esse projeto nasceu de um trabalho colaborativo bem interessante. Quando a gente foi chamado para desenvolver, e a gente ficou muito feliz de saber que a Pontual Arquitetura, que é um escritório com tanta tradição no Rio de Janeiro, já participava desse processo, foi muito interessante porque a gente sempre entendeu a arquitetura como um trabalho em conjunto. Então a gente sempre viu um projeto de arquitetura como uma coisa feita a 4 mãos. Esse projeto em parceria foi muito interessante por causa da união das cabeças, assim. Então, cada um pensando um pouquinho de uma maneira diferente, a gente conseguiu chegar num produto bem interessante, onde todos os envolvidos nesse processo julgaram ser o melhor produto para o local. No final, o processo realmente conseguiu trazer um produto adequado e justo, de extrema qualidade para o bairro. Toda a parte de conceituação do empreendimento, toda a parte de conceituação do lazer, a parte de conceituação do térreo, da vivência das lojas, o andar a pé naquele entorno. Não é um condomínio, apesar de ser um condomínio muito grande, não é um condomínio que exclui a vivência do morador com o bairro. Pelo contrário, ele estimula a convivência do morador com o bairro e ele estimula a convivência do bairro com o empreendimento. Isso que foi sempre importante para a gente, fazer essa relação, não excluir uma coisa da outra, não excluir o bairro do empreendimento e o empreendimento do bairro. O que eu acho que foi mais interessante no projeto foi realmente a inserção de um projeto desse tamanho e dessa qualidade dentro de um bairro que há muito tempo não recebe empreendimentos diferenciados. Quando o empreendimento estiver pronto, ele vai realmente revitalizar toda a região do bairro, porque ele vai trazer novos habitantes, ele vai trazer um comércio diferenciado e diversificado para a região, onde já existe uma ambiência muito agradável de se viver, porque você tem o Largo do Machado de um lado e você vai ter um empreendimento do outro. Então você vai unir tanto o lazer do empreendimento, quanto o lazer do Largo do Machado e quanto o lazer do Parque do Flamengo. Inserir mais uma área verde em um terreno tão especial, que por tanto tempo ficou tão abandonado, eu acho que é um diferencial. O Flamengo é caracterizado por uma quantidade enorme de espaços icônicos no Rio de Janeiro. É um dos poucos bairros onde a convivência e o diálogo entre o urbano e o verde coexistem. E conversando com os incorporadores, ficou muito evidente para mim que a busca era um convívio com os atributos do bairro. Os atributos do bairro são os parques. E isso foi, digamos assim, a inspiração básica para o nosso projeto, para o nosso trabalho. Vai ser um lugar onde os moradores terão um convívio diário com áreas verdes, com a natureza, praticamente ao sair da sua porta. Daí que surgiu a ideia de você morar no parque. Acho que isso daí vai ser o grande passo diferencial que nós temos no projeto. Os desafios técnicos do Ícono são muito peculiares, do ponto de vista que a gente está trazendo um parque para o meio do empreendimento, para 2, 3 pisos acima da rua, né? Então tivemos todo um cuidado de fazer uma conciliação entre o posicionamento do verde e a estrutura, por exemplo. Não será evidente que você está andando num elemento ou num espaço
criado pelo homem. Eu tenho uma paixão muito grande por árvores, né? E tenho uma paixão muito grande quando se atinge o equilíbrio entre natureza e o homem, a natureza e espaços de uso. Então eu acho assim que o que vamos ter lá é um equilíbrio muito saudável entre a presença do verde e o uso da área, entre pisos e áreas jardinadas. Se eu fosse destacar assim 2, 3 elementos, eu penso assim que são as árvores, né? A gente tem maciços arbóreos muito bonitos que refletem aos parques do Flamengo, que vão existir lá no nosso espaço de convívio, e principalmente nós fizemos um diálogo com a cidade, com o bairro, porque a gente deixou vistas para o bairro sem interrupção de qualquer elemento. Então você vai ter sempre um convívio com o seu entorno. Então a gente tem todo um envelope de vegetação ao entorno do parque aquático. Você está nas áreas de estar seca, olha para a água e olha a reflexão da cidade na água para enriquecer sua vista. O que eu penso que é uma situação muito privilegiada. Nós tentamos buscar no desenho paisagístico uma relação muito forte entre os pisos de convívio e a cidade, né? Os pisos do chão do bairro. Né? Então nós usamos espécies que fazem uma transposição das paredes verticais. O Boulevard e as lojas foram enriquecidos com o detalhamento de paisagismo e não só a vegetação, como o desenho de piso que vai ser implementado. Né? Esse tipo de situação arquitetônica no qual temos lojas e usos que refletem a cidade, depois moradias, residências em cima, é o futuro. Assim, cada vez mais a gente vai morar e trabalhar no mesmo lugar, vai morar e poder ir a lojas no mesmo lugar. Então a gente está dando um passo na frente aí, é o trend, né? É o jeito que as coisas vão acontecer.